A relevância social é tudo que seu tema precisa para ser considerado correto e para ser aprovado para as próximas etapas do TCC de arquitetura. E os alunos têm a grande dificuldade de entender o que é de fato a relevância e também depois que eles escolhem o tema, eles começam a sentir essa dificuldade para encontrar e justificar essa relevância. A relevância também pode ser conhecida como a justificativa do tema. E é por isso que nessa aula aqui eu vou te explicar certinho, passo a passo, o que é a relevância e como você vai comprovar ela com 4 passos práticos. Beleza? Vamos para a aula! O meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta e urbanista e eu sou a criadora aqui do Arquinuvem. Se você não me conhece ou não conhece o nosso conteúdo, nosso material, depois desse vídeo eu te convido para dar uma olhada geral em tudo que a gente produz. Nossa especialidade é ajudar estudantes de arquitetura com foco no TCC. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar pra gente também aqui no inbox, ok? E se você já me conhece e acompanha o Arquinuvem, eu vou te convidar para interagir com a gente, para que o nosso conteúdo seja considerado relevante e você receba as notificações sempre que a gente postar as coisas por aqui, beleza? E como vai funcionar essa mini aula aqui? Bom, eu tenho aqui o roteirinho dos itens e dos tópicos que eu vou comentar. Eu vou falar aqui olhando para o celular um pouco e você vai me acompanhando. E depois, no final dessa aula, eu libero esse PDF, esse material da aula, para você ter em mãos, para você estudar depois e pôr em prática as coisinhas que você precisar, beleza? E caso você tiver alguma dúvida depois sobre essa aula, você pode deixar aqui no comentário, se você estiver assistindo no YouTube ou no IGTV, ou também mandar um inbox pra gente, como eu falei, ok? Então, dados os recados, vamos começar aqui os itens dessa aula. Como que a gente vai comprovar a relevância social do tema? Antes de você entender isso, você tem que entender o que significa o TCC de arquitetura e o porquê ele tem essa temida relevância social. Essa coisa que todo mundo fica em dúvida, o que é? Será que eu justifiquei? Eu não estou encontrando? Como eu crio essa relevância? Onde eu pesquiso? E eu vou te explicar tudo aqui. Então vamos lá. Como que eu já comentei aqui em vários vídeos, o TCC de arquitetura, ele vai muito além do que um trabalho. Ele vai muito além do que apenas um projeto arquitetônico. Durante os 4 anos anteriores, você teve a matéria de projeto e você realizou projetos arquitetônicos, certo? No TCC fica um pouco diferente, e aí é onde os alunos começam a se perder, sentir medo, ficar inseguros, porque começam a vir essas coisas, justificativa, monografia, relevância social, e aí meio que a gente acha que não aprendeu nada disso na faculdade. E a gente até aprendeu, só que não colocou em prática de fato num trabalho acadêmico. Então quando a gente fala de TCC de arquitetura, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma pesquisa, de um trabalho acadêmico. E dentro dessa pesquisa, dessa proposta, desse trabalho, né? A gente vai ter a proposta arquitetônica, ou seja, a gente vai fazer uma pesquisa sobre o tema, a gente vai levantar dados, falar sobre os problemas, levantar a bibliografia e depois a gente vai fazer uma proposta arquitetônica em cima desse problema para resolver ou minimizar ele, beleza? Então, por que o TCC de arquitetura tem que ter a relevância social? Porque a função do TCC de arquitetura não é só fazer a gente projetar, e sim fazer a gente propor discussões, questionamentos, levantar críticas sociais e também propor melhorias para a sociedade. E é aí que entra a relevância social em si, que é o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente está falando de TCC de arquitetura, nós estamos falando de uma pesquisa que tem dentro dela um projeto arquitetônico como proposta. Claro que tem algumas faculdades que não exigem o projeto arquitetônico, permitem só artigos, alguma pesquisa, mas a gente está falando aqui na grande maioria que cobra, né, projeto arquitetônico, que eu acredito que seja o ideal, afinal é isso que a gente tem que exercitar. Então, tudo que a gente está falando de pesquisa, ela tem que ser relevante para a sociedade, entendeu? De trabalho acadêmico. Quando a gente está dentro da faculdade, a gente vai falar sobre coisas que a gente quer melhorar na sociedade depois, entendeu? Depois que a gente se formar.
Por isso que nós, como arquitetos e urbanistas, temos essa função social, essa função de propor melhorias, de criar novos espaços, de propor discussões, questionamentos. E no final das contas, o TCC, essa pesquisa, ela tem que ter um objetivo. E qual que é esse objetivo? É identificar um problema na sociedade e depois propor uma melhoria ou propor resolver esse problema com o seu projeto arquitetônico, que vai estar lá dentro da pesquisa, certo? Então é por isso que a pesquisa ou TCC de arquitetura tem que ser relevante para a sociedade, porque você vai estar fazendo uma coisa que não serve para nada, e aí? Então, por isso que existe a relevância social dentro do tema. Em resumo, o que é relevância social? É você olhar para o tema e pensar, ele serve para quê? Para quem? Ele ajuda o quê? Ele resolve o quê? Certo? Ele discute o quê? Então é você questionar para que esse tema serve. E qual é a importância disso tudo para a gente entender o porquê que o nosso TCC é tão valioso para o futuro da carreira e assim por diante? Porque dentro da faculdade é onde a gente tem mais essa liberdade de propor, de pesquisar, de avaliar e discutir problemas. Porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente vai direto para projeto, na grande maioria das vezes. E aí, essas discussões, essas questões sociais que são importantes, acabam ficando de lado. Por isso que, para encerrar o ciclo acadêmico da faculdade, existe essa proposta para que a gente pense no todo, na sociedade e em problemas específicos para resolver. Ficou claro? Isso é relevância social, certo? E agora, como que a gente vai fazer para comprovar essa relevância no nosso tema, no seu tema no caso? A gente tem 4 passos, eu vou seguir aqui o roteirinho, depois você vai ter direito a baixar esse PDF se você ver no prazo, certo? Né? Porque esse PDF vai ficar disponível por 1 semana, se eu não me engano. Então depois, se você já está assistindo essa aula depois de 1 semana, provavelmente esse PDF já saiu do ar, ok? E então vamos lá. Como que são esses 4 passos? Você vai me perguntar, Thaisa, são passos específicos, eu tenho que seguir essa receitinha de bolo e eu vou ter certeza absoluta do meu tema, da minha relevância? E eu vou te responder que não. Esses 4 passos, né, eles variam de acordo com o seu tema. Então, o seu tema, ele vai moldar um pouquinho desses 4 passos, entendeu? O título, né, dos passos que eu separei aqui, eles vão se manter os mesmos. Mas o que acontece é que cada tema vai exigir que você vá mais a fundo num item ou num outro, ou que você pesquise outras coisas que eu talvez não vou comentar aqui. Então, você vai ter que ter esse feeling do seu tema para garantir a relevância social dele, beleza? E qual que é o primeiro passo para você garantir a relevância social, para você comprovar? O primeiro passo, então, é você identificar esse problema. Como a gente já falou aqui anteriormente, o que é o problema? É algo que você está se propondo resolver com o seu TCC. Então, vamos lá. O que é você pensar no problema? É você identificar e depois mapear o que está acontecendo ao redor, na sociedade, em questões de tipologias arquitetônicas, escola, hotel. Ou seja, você vai extrair desse problema um tema. Então, como vai funcionar? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A falta de conforto ambiental nas habitações sociais. Isso é um problema. Então, qual seria o seu tema? Uma proposta de habitações sociais com conforto ambiental. Certo? Então, por exemplo, a falta de conforto ambiental te gera um tema, que é essa proposta de habitações sociais com conforto ambiental. Outros exemplos, engarrafamentos em cidades específicas. Isso é um problema. Você vai vir o quê? Com uma proposta urbanística, com uma proposta de planejamento urbano e por aí vai. Um outro problema, a marginalização ou a degradação de um espaço público. Você vai vir ali com uma intervenção, uma revitalização, uma recuperação. Então, do problema, o seu tema deriva e surge ali, entendeu? Esse é o primeiro passo. Então, se você tem um tema, se você já está pensando em um tema e você não tem claro qual é o problema que tem nesse tema para você resolver, para agora, não agora, né? Continua na aula, mas depois repensa. Eu sei qual é o problema do meu tema? Não tá claro. Então vai mais a fundo nesse item. Identificar o problema.
Segundo passo para comprovar a relevância. Você vai encontrar dados, informações, fontes, né, específicas que vão comprovar que esse problema existe. Porque existe uma coisa que a gente conhece como senso comum. Engarrafamentos. Existe, a gente sabe que existe. Tá, e aí como você comprova isso? Nesse segundo passo, pesquisando. Pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente sabe que existe, mas às vezes para sua cidade, para aquele local que você está propondo o tema, não é tão agravante, ou não existe muitas pessoas, ou aquela situação está controlada. Então você vai ter que, primeiro passo, identificar o problema, e num segundo vir mapeando e buscando fontes que comprovem, esse problema existe. Como que você vai fazer isso? Você vai buscar informações em sites, revistas online, redes sociais, pesquisas, todo o material disponível, né, notícias, fatos, todo o material que vai comprovar que esse problema existe. Dados do IBGE também são muito importantes. Por exemplo, pessoas em situação de vulnerabilidade. Vai ter algum dado lá do IBGE ou de sites oficiais que vai falar, tantos por cento da população no Brasil vive nessa situação e por aí vai. Então você vai coletando informações e vai comprovar, né, e mapear esse problema nesse segundo passo. Terceiro passo. É quase uma continuidade do segundo. E esse terceiro a gente vai falar sobre as referências bibliográficas. E aí você vai pensar, mas Thaís, eu tô comprovando a minha relevância, eu não tô fazendo a monografia ainda. Aí que tá. Esse passo, todo esse passo a passo de comprovação da relevância social já é o comecinho da sua monografia. Então, todo esse mapeamento, todo esse material que você pesquisar já vai servir para você ir preenchendo as lacunas da sua monografia. Então, o pessoal acha que, achei uma pesquisa e falei, professor, é relevante aqui, achei um problema e é relevante. E não quer pesquisar, não quer ir a fundo, montar o documento necessário para comprovar. Porque depois desse documento montado, você vai só retirar as informações dele e vai pondo na monografia, que é onde a gente chega nesse terceiro passo, referências bibliográficas. Então, como eu disse, aqui é o comecinho da monografia. O que você vai fazer? Além do segundo passo, que é buscar dados, informações, notícias, dados do IBGE, né, e outros sites. Nesse passo, você vai pegar autores relevantes, pesquisadores, citações de livros, pesquisas, monografias, teses, todo esse material sobre o seu tema. Então, aí, além do passo 2 que vai estar lá, tantas pessoas X nessa situação, fotos do local degradado, informações, assim, de fatos. Depois, no terceiro, você vai vir, Silva, em 2010, falou isso, um trecho que fala sobre aquele problema. Souza, 2015, falou isso. Então, você vai coletar aí umas 4, 5 referências bibliográficas, assim, uma base, eu coloco no mínimo, para ter lá um textinho falando, esse problema existe, tem pessoas, estudiosos falando sobre ela, tem pesquisas falando sobre ela. Mas Thaís, e se não tiver? Sempre tem. Caso não tiver, for um problema muito novo, você vai focar só no passo 2 de dados, entendeu? Mas geralmente, dados internacionais e referências bibliográficas de outros países quase sempre tem, entendeu? Nem que for uma ou outra, sempre tem alguém pesquisando algum detalhe daquele tema. Caso não tiver, você não encontrar por nada nessa vida, manda uma mensagem pra mim aqui no Arquinuvem que eu te ajudo a encontrar, beleza? Mas sempre tem. Então você está montando esse combinho, identificou o problema, colocou lá os dados, os mapeamentos, professor, esse problema existe. E existe, além de existir, terceiro passo, tem gente pesquisando e falando sobre isso, sobre essas questões. Tem discussões rolando sobre isso. Porque você vai precisar de referência bibliográfica depois para pôr na monografia. Quarto passo, então, o que você vai fazer? Esse quarto passo, eu acho ele muito importante, mas algumas pessoas ficam, Thaís, o meu não tem o quarto passo, não acho, não consigo comprovar. Calma. O que é o quarto passo? Você vai comprovar a urgência. Meio que no segundo e no terceiro passo, você já vai estar fazendo isso. Esse quarto passo, eu até falo que é um pouco apelativo, mas é importante.
O que é o quarto passo, então? Comprovar essa urgência é você falar, olha, tem essas situações acontecendo, não é você falar, né? Você pegar dados, links, fotos, informações e falar, ó, isso aqui tá acontecendo, tem pessoa morrendo, tem problema ambiental acontecendo, isso sobre o seu tema, tá? Tem questões sociais, falta de conforto, vários problemas, né? Tipo, tá acontecendo sobre esse tema. Pessoas morrendo em situação de risco, tudo isso que é urgente, que a gente precisa pensar logo e propor soluções. Então, nesses 4 passos, o último passo vai dar esse boom, esse impacto, vai falar, ó, meu tema é muito importante, eu preciso falar disso, eu preciso trazer essa discussão para a arquitetura, para a sociedade. Então é comprovar essa urgência do tema, entendeu? Geralmente essa urgência é muito grande quando a gente pensa em pessoas que precisam de algo, que estão com problemas, que estão sofrendo, morrendo. Por exemplo, LGBTs, a violência, né, homofobia e contra LGBTs, contra trans. As pessoas estão morrendo. Então, o fato de você fazer um trabalho falando sobre um abrigo para LGBTs e pessoas trans ou LGBTs em situação de vulnerabilidade, o fato de você falar isso e mostrar, não precisa ser tão apelativo, né? Mostrar fotos, vídeos, mas contar as histórias dessas pessoas vai comprovar, contar de uma forma mais enxuta, porque depois você vai para uma monografia, mas vai comprovar que é urgente, você precisa falar o seu tema. Casa de apoio para LGBTs é muito importante. E isso de qualquer outro tema, entendeu? Ah, Thaisa, não achei a urgência. Os 3 passos anteriores já, se você fez bem feito, já vão garantir a relevância social, já vão comprovar. Mas se tiver essa urgência, é melhor ainda. Essa urgência está muito conectada ao sentimento, à importância que a gente dá para esse tema. E também está muito conectada com a nossa função social, de se preocupar com o outro ou com o espaço, né? Se for uma questão ambiental e outras questões urbanísticas, criminalidade, qualquer uma desse tipo. Então, você mostra, olha, eu estou fazendo isso, não é estou cumprindo o protocolo da faculdade. É algo importante que eu estou abraçando e futuramente eu vou até querer trabalhar com isso. Eu vou falar disso em outros vídeos, mas vocês vão entender. Que o tema seu, a sua escolha, tem que ter um propósito pessoal, tem que ter... Não é só aquela conexão, eu gosto do tema, vai bem mais a fundo, beleza? Então, esses são os 4 passos. Identificar o problema, fazer uma pesquisa e mapeamento, né, dos dados, colocar esses dados, referências bibliográficas e comprovar a urgência. Eu fiz assim, né, mas são 4 passos. Tá no PDF aqui, tá bem bonitinho. Tem outras instruções aqui no PDF que eu não vou me aprofundar, mas é isso. São os 4 passos para comprovar a relevância social. Se você já escolheu o seu tema e você não identificou esses 4 passos ou não fez isso, faça, coloque em prática e daí leve esse documento para o orientador que você vai sentir a diferença. E o que é mais importante para fechar? Comprovando a relevância social, você vai ter segurança do seu tema. Você não vai para a banca tipo, será que vão falar que meu tema não serve? Será que meu projeto não tá bom? Nada disso vai ficar mais na sua cabeça se você tiver tudo mapeado e falar, meu tema é importante, queridos. Preciso falar disso. Ninguém aqui pode criticar, pode falar o que for, mas o tema é necessário, é importante e necessário. E aí isso vai te dar confiança para desenrolar todo o TCC depois. Então, por isso que não é para cumprir protocolo na faculdade, é para você ter uma base sólida de relevância social. Imagina o seu TCC apoiado na base, né, na fundação da relevância social. Não tem quem vai derrubar esse tema, querido. É aí, é o segredo, beleza? E vamos lá. Nossa, Thaisa, me perdi, não entendi direito, tô com dificuldade, tô com dúvida. Manda inbox, a gente vai demorar um pouquinho para responder, porque tem muita gente agora pedindo, né, esse material, porque tá começando um novo semestre, quando eu tô gravando esse vídeo agora. E o que eu recomendo para vocês? Tem aqui embaixo 2 links, se você estiver no YouTube ou no IGTV. Um link do treinamento Tema Ideal. Ah lá, a Thaisa vai me vender um curso. Não, calma. O que é o treinamento Tema Ideal? Quem não conhece o Arquinuvem, depois pesquisa. Nós temos uma mentoria
Mentoria é uma coisa, o treinamento é outra. Nós temos uma mentoria de acompanhamento anual no TCC de Arquitetura. Dentro dessa mentoria tem um conteúdo específico para escolher tema. O que eu fiz? Nem todo mundo consegue entrar para a mentoria, a gente só abre 2 vezes ao ano no máximo, então muita gente fica de fora. Eu peguei esse pedacinho sobre tema, sobre como escolher o tema e transformei no treinamento Tema Ideal. Lá dentro tem 7 passos práticos desse treinamento, você vai entender depois. E esses 4 passos que eu te falei aqui são os 4 passos de comprovação de relevância. Tem 3 anteriores, entendeu? E esses 4 passos estão dentro desse treinamento, com tudo detalhado, com os arquivos para você usar, as bases prontas para você usar e montar. Isso que eu te falei para você montar esse documento, tem lá no treinamento, tá tudo pronto. Se você tá inseguro, se você quer fazer um TCC tipo excelente mesmo, se você quer mergulhar de cabeça, olha o link aqui do treinamento Tema Ideal, tá com promoção. Logo ele vai subir o preço porque a galera tá aumentando muito a procura. E quem entra pro treinamento tem direito a um atendimento particular comigo, direto, falando sobre o tema em específico, sobre o seu tema. Então eu vou te ajudar nesse atendimento a calibrar exatamente o seu tema detalhado e você tá pronto para começar a desenrolar o TCC, certo? Aqui no Arquinuvem, para falar em Instagram, esse conteúdo é legal, ele precisa chegar para mais pessoas. Fazendo isso, vocês ajudam a gente consegue produzir mais conteúdo e fica tudo legal, beleza? Então conto com você, comenta e manda para 2 amigos, 2, 3 ou um amigo lá da faculdade, né? Às vezes a gente não tem muito amigo na faculdade, começa uma competição muito louca, e ainda mais no ano do TCC, então é bom ter amigos para mandar conteúdo e receber conteúdo também, e é isso. Então compartilha, comenta, interage aqui, e tá muito desesperado ou tá curioso, entra no link do treinamento Tema Ideal para ver exatamente tudo que você vai acessar e o que você vai montar, né? Você vai sair com o seu tema definido e com várias e várias diretrizes para seguir o ano todo do seu TCC sem insegurança, né? Porque não dá para trabalhar inseguro. É isso, te vejo no próximo vídeo, um próximo conteúdo. Bye!